Gente, vamos lá. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que vocês estejam bem. Vamos ao seguinte. Essa semana a gente vai falar sobre masoquismo. Masoquismo e essa ideia de que você gosta de sofrer. Por que a gente vai falar sobre isso? Na semana passada, em um dos vídeos sobre o amor, eu falei a seguinte frase. Você tem que se perguntar, não sei, acho que foi mais ou menos essa frase. Você tem que se perguntar se você sente falta do que te gera prazer ou se você sente prazer com o que te gera falta. Falta do que te gera prazer ou prazer com o que te gera falta. Eu vou botar o vídeo aqui em cima. Bom, eu recebi vários e-mails sobre isso. Como assim, tal, não sei o que e tal, então eu gosto de sofrer, eu gosto de ter, eu tenho prazer no que me causa falta, eu tenho prazer no abandono, e como é que é isso, como é que é isso. A ideia do masoquismo, essa ideia assim de que você gosta de sofrer, é uma ideia que toma conta da nossa vida em vários campos, assim, tanto no campo relacional, então eu gosto de quem me maltrata, eu gosto de quem me abandona, relacionamentos abusivos que vêm daí, relacionamentos abusivos com os pais, com as figuras parentais que vêm daí, com os chefes, né, que vêm daí, ou eu me auto-saboto porque eu gosto de sofrer e tal, então tem um monte de coisa que se abre daí. A gente já falou um pouco sobre isso no vídeo sobre autossabotagem aqui, e eu acho que a autossabotagem é uma ideia, uma simplificação, não acho que é assim, eu não acho que a gente se autossabota. Mas enfim, vamos pensar um pouco sobre isso essa semana. E para isso a gente vai começar hoje voltando lá para o nosso querido amigo Freud, tá? Lá para trás, para falar sobre masoquismo e para falar sobre uma coisa que ele chamou lá atrás, né? Que eu já falei um bocado sobre isso, de pulsão de morte, né? Que é uma espécie de força, né? Na gente. O Freud, no final das contas da vida dele, ele teoriza duas grandes pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte, né? Mas aí então a pulsão de morte seria a responsável por essa parada toda, né? A gente tem na gente uma espécie de força que empurra a gente para dar ruim, né? Para o fracasso, para o sofrimento, para a morte, em última análise. É uma força destrutiva na gente mesmo. Eu acho lindo, então vou botar três textos aí embaixo que são importantes porque eu vou falar hoje. Um é Além do Princípio do Prazer, que ele teoriza a pulsão de morte, que eu adoro esse texto, acho lindo de morrer, enfim, adoro o texto, acho muito legal, é dos meus preferidos do Freud. O outro é O Problema Econômico do Masoquismo, que é muito importante porque a gente vai falar, e o outro são os dois princípios do funcionamento psíquico, né, que são também importantes porque a gente vai falar. Então, se você quiser ler, lê aí, tá aí embaixo, o texto aí embaixo, tá bom? Mas então vamos tentar entender que troço é esse que é o masoquismo lá na ideia do Freud. O Freud, ele entendia que a gente tinha dois princípios de funcionamento psíquico, né? Assim, psíquico. Então, um deles é o princípio do prazer e o outro deles é o princípio da realidade. Lê esse texto, que é muito legal esse texto, é muito bacana. O princípio do prazer é o princípio que rege o inconsciente, né? Assim, a gente tem uma elevação de tensão, né? De uma necessidade que tem que ser satisfeita, né? Que a gente entende aqui nesse nosso campo aqui como as necessidades afetivas fundamentais. Tem aí o vídeo aí embaixo sobre isso. As 7 necessidades afetivas fundamentais. Então, a gente tem uma elevação de tensão em relação a uma dessas necessidades, e aí o princípio do prazer diz que você tem que reduzir essa tensão, tem que satisfazer essa necessidade. Então, o inconsciente busca sempre isso, satisfazer necessidades, né? Assim, tem que satisfazer essa parada aqui, tá? Só que tem o mundo, né? Tem o outro, tem o lado de fora, as consequências, a vida e tal, a realidade, né? Então, o princípio da realidade é esse trem que te faz assim pensar como é que eu faço, eu sublimo, eu dou um jeito, eu negocio, como é que eu considero o outro, os limites, a lei, tudo isso. Então, esse é o princípio que regeria então o nosso campo consciente, né? O nosso ego, assim, vamos dizer assim. Estou simplificando a bagaça, mas é mais ou menos por aí. Então tá. Então, os campos inconscientes, assim, regidos, então, pelo princípio do prazer. Tá, tudo bem, faz sentido, tudo isso faz sentido, né? Isso tem muito a ver com a ideia de homeostase, que eu apresento sempre aqui, né? Redução de tensão, né? Prazer é o que reduz tensão, desprazer é o que aumenta a tensão, né? Isso está ligado a isso aí que o Freud está falando, lá atrás, né? Então, muito legal que a gente encontra na neurociência atual, assim, uma certa confirmação do que ele estava pensando lá. Eu acho sempre muito legal isso. Tá bom, mas então como é que você explica pessoas que inconscientemente buscam sofrimento, né? Se o sofrimento, dor, elevação de tensão. Se é o princípio do prazer que rege o inconsciente, como é que essas pessoas buscam sofrer? Por que elas buscam sofrer? Como é que isso encaixa no princípio do prazer, né? Se esse princípio rege o inconsciente, como é que inconscientemente elas se sabotam? Elas buscam lugares que vão fazer elas terem elevações de tensão, dor, sofrimento. Não consegue entender isso, é difícil de entender isso. Então, ele vai usar a pulsão de morte aí para dar conta de, bom, é a pulsão de morte, é a satisfação desse impulso, dessa necessidade, da pulsão de morte, que vai justificar essa nossa busca por sofrimento, né? O texto é muito mais legal, mais complexo do que isso.
Só que a pulsão de morte é um postulado. O que é um postulado? É uma coisa que a gente tem, uma coisa que a gente não consegue explicar. Se a gente quer explicar um troço, a gente não sabe muito bem como. Então a gente postula uma ideia. Vamos postular que, né, ele postulou a pulsão de morte porque ele não conseguia explicar alguns fenômenos, né? Coisas que ele não entendia. Repetições, por exemplo, de comportamentos que a gente vê o tempo todo na vida, de comportamentos que fazem mal pra gente. Por que a gente repete isso? Então ele postulou a pulsão de morte. Tinha a ver com sonhos de uma galera que estava voltando da guerra, assim, né? Então o pessoal estava voltando da guerra, tinha uns sonhos de umas repetições de sonhos lá, de umas coisas de violência nos sonhos. E ele achava, o Freud defendia, que os sonhos eram realizações alucinadas dos desejos. Então, mas como é que pode, né? Que desejo é esse? Que impulso é esse que está nesses sonhos? Ele não conseguia resolver, então ele teve que postular a pulsão de morte para conseguir dar conta disso. E aí virou uma maravilha, porque a pulsão de morte resolve tudo, né? Tudo que é de ruim na vida, pulsão de morte, né? É tipo desenho animado, assim, em certo sentido, né? Eu estou brincando, mas é um pouco isso, é o grande vilão, assim, é o troço que é o antagonista maior, né? A pulsão de morte, ela encaixa em todos os lugares. Então, tudo que você não entende na sua vida que está ruim, põe na conta da pulsão de morte, é ela. Tem psicanalistas, linhas de psicanálise que trabalham muito com a pulsão de morte e outros que trabalham sem pulsão de morte, falam não tem pulsão de morte. Eu, Emanuel, não acredito em pulsão de morte. No meu trabalho, trabalhando aqui com as pessoas, na autoescrita, sempre, eu acho que não tem pulsão de morte. Eu acho que não tem. Falei. Para mim não tem pulsão de morte. Não acredito em pulsão de morte, tá? Não acredito. Mas isso complica as coisas, porque então como é que você explica? Como é que você explica uma série de comportamentos? E eu vou usar as necessidades afetivas, né? Fundamentais para explicar esses outros comportamentos. Conflitos entre elas, né? Processos complexos com essas necessidades, né? E com a homeostase, né? Então, uma tentativa de reduzir tensão que acaba se encaminhando por percursos estranhos, que são difíceis de entender às vezes, muito difíceis de entender, mas que podem ser explicados, compreendidos e transformados, né? Gente, como vocês estão? Escuta só, eu estou interrompendo esse vídeo de hoje que você estava vendo aí e tal, para fazer um convite para vocês. Para você, na verdade, né? É o seguinte, para todo mundo que me pergunta como é que faz para mudar, não tem resposta mágica para mudar os seus comportamentos, as suas sensações, as suas experiências na vida, não tem resposta, não tem uma pílula que você toma. Mas um primeiro passo para você conseguir mudar é entender como é que você funciona e por que você funciona assim. Então, dá uma olhada no percurso da autoescrita que está aqui, que é uma ferramenta de entendimento. Não é uma resposta mágica, mas é uma ferramenta de entendimento, é um convite. Vai lá dar uma olhada. E depois a gente conversa por lá e entende como é que você pode olhar para a sua vida de um jeito assim um pouco mais esclarecido, com um pouco mais de noção de como é que você funciona e por quê, beleza? A gente se vê por lá. Tchau. Vamos voltar pro vídeo agora. Tchau. Então, essa semana, espero que tenha dado para entender um pouco a ideia, né? Princípio do prazer, princípio de realidade, pulsão de morte, né? Mas então, leia os textos aí. Mas essa semana, então, um pouco a gente vai se debruçar sobre isso. Amanhã, provavelmente, a gente vai falar sobre a raiva, né? A nossa necessidade afetiva de brigar, né? De lutar, de brigar. A raiva retornando para dentro como uma das versões desse nosso impulso por nos machucar, assim, por nos fazer mal, quero me fazer mal, você quer se fazer mal e tal. Amanhã, então, a gente vai pensar como é que a raiva pode atuar aí, tá? Mas, então pensa aí, pensa na tua vida, de que maneiras que você consegue imaginar que você se faz mal, né? Que você busca campos de desprazer, né? De coisas que te fazem mal. O que seria isso? Né, e a pulsão de morte dá conta de explicar isso? Como é que seria? E aí a gente vai, nos próximos dias, tentando olhar exemplos para entender como que talvez seja um pouquinho diferente a coisa. Que você está buscando, na verdade, um alívio de tensão, você está buscando sobreviver, você está buscando uma sobrevivência, você está buscando aliviar o troço, você está buscando prazer, em última análise, mas de um jeito troncho, de um jeito estranho. Isso que a gente precisa entender, tá? E essa semana a gente vai olhar um pouco para isso, tá bom? Até amanhã, gente. Obrigado. Tchau.